que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje traz Jesus apresentando aos discípulos o que vai acontecer com ele, que vai ser perseguido, que vai sofrer, vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não compreendem. Quem representa os discípulos aqui é Pedro. Pedro, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Aqui nós encontramos o amor de Pedro por Jesus. O problema é que ele ainda não conhece Jesus. Então, um amor, mas falta o conhecimento. Não podemos dizer que Pedro aqui é um traidor, que Pedro aqui não está seguindo o projeto de Jesus. Ele ainda não conhece. Ele ainda não conhece e ainda não tem a força suficiente para seguir verdadeiramente a Cristo. Não tem. Ele está aprendendo. Uma grande lição será a própria morte de Cristo. A lição, a morte e a ressurreição e depois o Espírito Santo. Sem Pentecostes não teríamos igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Pedro ainda não tem. Isto é, ele está a caminho. Nós estamos vendo aqui Pedro em um processo de conversão, os discípulos em um processo de conversão. Aqueles que seguem a Cristo não significam que sejam ainda definitivamente convertidos. Não, a conversão, ela se dá sempre, inclusive para aqueles que seguem Jesus. Então, Pedro ainda está em conversão. Jesus dizendo isso, Pedro vai dizer: não permita tal, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro não quer a morte de Jesus. Quem quer a morte daquele que nós amamos? Só por quê? Porque os discípulos ainda estão seguindo, eu repito isso, um Cristo sem a cruz. É o Cristo sem a cruz. Não é o Cristo glorioso, não é o Cristo sofredor, mas é um Cristo rei. Ele será rei. Nós já vemos os discípulos brigando pelo primeiro lugar, quando Tiago e João se aproximam e eles querem os primeiros lugares, os outros discípulos ficam irritados. Quer dizer, ainda é um reino mundano. Eles não compreenderam, mas vão compreender, passar por um processo de purificação, como assim também acontece conosco. Acontece conosco. No processo vocacional, nós vamos sendo purificados daquilo que nós pensávamos. Deus sempre purifica e mais nos abandona, porque nos dá a sua graça. E Jesus vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo já é uma grande cruz. É muito difícil renunciar a si mesmo. Por quê? Porque nós defendemos a nós mesmos. Quem é o grande defensor de nós mesmos? Nós. E Jesus está defendendo a salvação. Ele entrega a sua vida. Há uma renúncia radical de si mesmo, no sentido de dizer: eu passo pela morte, passo pelo sofrimento, passo pela morte para salvar quem eu amo. E é isso que ele vai fazer. E Jesus está renunciando nesse sentido. Então, os discípulos, para seguir a Jesus, eles vão ter que renunciar. Mas é o seguinte, essa renúncia não é só para hoje e amanhã, e aí já renunciei tudo, já consegui tudo e agora eu sigo. Não, é um processo pedagógico, mistagógico. Pouco a pouco os discípulos vão renunciando a si mesmos no dia a dia. O que vai acontecer com os discípulos, com os apóstolos? Essa renúncia é uma condição para continuar o seguimento. Aqui eu vejo nos apóstolos. Então, não é que você agora só pode seguir se renunciar totalmente. Isso seria uma besteira.
Seria um exagero? Que é isso? Forçar uma coisa que ninguém aguenta. Mas nós aguentamos pouco a pouco renunciar a nós mesmos. Pouco a pouco temos toda a vida para isso. Toda a vida para isso. Então, Jesus toma a sua cruz e inicia. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então, se você não renuncia a si mesmo, vai querer sempre defender-se a si mesmo. Nós não temos que defender a nós mesmos, nós temos que sempre defender a Cristo. Cristo deve ser defendido sempre. Ele é o sentido da nossa vida, Ele é a nossa vida. E quem quer perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então, que adianta você ganhar tudo e não ter Cristo, e não ter a vida eterna? Então, nós estamos nesse tempo, nessa existência para a vida eterna. Então, tomar consciência disso é de grande importância para resgatar os valores de Cristo na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.